Historicamente, então, o neoclassicismo ele se inspira na redescoberta de Pompeia e Herculano. Tem toda uma história de como isso foi descoberto, estava soterrado pelas lavas do Vesúvio, e quando vem à tona, então, essa cidade preservada com seus murais, suas esculturas, é um grande estímulo para a revalorização dessa estética, e não somente da estética, como estamos falando, é toda uma atitude diante da vida que recupera esses valores do humanismo, da razão, do racionalismo, da liberdade humana. Todo esse contexto é impossível separarmos. Por isso eu digo que a minha disciplina eu a concebo mais como uma história da cultura do que apenas como uma história da arte no contexto estético. Não há como separar os valores estéticos dos valores sociais, políticos, ideológicos, tudo isso está integrado dentro da história. Então, aí está o texto, os arquivos, como já disse, estarão no AVA para vocês lerem com mais atenção, sempre com as referências anexas. Vocês podem imaginar o que foi a redescoberta dessa cidade com seus murais maravilhosos, com seu naturalismo, e isso teve um impacto enorme em toda a cultura, na arquitetura. Os elementos arquitetônicos puderam ser apreciados na sua realidade, né? Chama atenção, por exemplo, para essa figura de anjo, que vai inspirar a iconografia católica. Então, as raízes da nossa iconografia, inclusive religiosa, estão lá atrás, na Grécia, em Roma, e chamou atenção para o extremo naturalismo. Não havia, naquele momento, na tradição do Barroco e do Rococó, um naturalismo tão desenvolvido quanto o revisto ao ser descoberto Pompeia e Herculano. Aqui em sala de aula, falo claro, com mais clareza, com mais interesse talvez, descobrimos este arquivo de Pompeia, mural de Aquiles e Quiron, e é interessante porque Quiron é um centauro que vai dar a educação a Aquiles e chama atenção para a música, que está justamente sendo indicada aqui pelo Quiron, porque a música é base da educação justamente no sentido em que nos ensina a proporção. Em sala de aula isso é tão mais rico. Eu faço, por exemplo, a ligação entre ética e estética, porque tudo é uma questão de proporção. E dá um exemplo risível, talvez. Alguém pisa no seu pé, você vai e mata essa pessoa. Percebem? Não há proporção entre a ação e a reação. Então, no comportamento ético também corresponde a uma noção de proporção entre as ações e as reações que nós temos, o que devemos valorizar, o que realmente merece uma reação. Essa sensibilidade é uma sensibilidade estética também, associada, claro, à sensibilidade ética. Como reagimos? Como agimos? Temos noção de proporções? Conseguimos dosar nosso comportamento dentro de uma valorização daquilo que realmente merece ser valorizado? Ou agimos de modo desproporcional, muitas vezes cometendo erros por agir de modo desproporcional, de modo inconveniente? Isso não é algo estático, né? Isso na vida é aprendido, é desenvolvido, e cada um desenvolve o seu próprio modo. Essa é outra questão que acentuo muito em sala de aula. O sentido é pessoal, cada um sente de um modo diferente. Essa é a criação que a vida nos exige, nos pede, nos convoca. Cada um de acordo com o seu próprio sentido, sua própria sensibilidade, que é sensação, sentimento e, finalmente, um senso, tem de inventar. Não existe uma regra definida para a dinâmica da vida. Existe, sim, esse conceito de proporção, de sensibilidade, de respeito, tudo isso está interligado. Por isso, já disse a vocês que a minha disciplina eu considero a mais importante de todas, porque a arte nos dá justamente acesso a essa unidade da vida, onde as diferentes disciplinas não estão separadas, tudo se integra, e a vida então pode ser concebida como arte nesse sentido de criação. Cada um de nós deve descobrir na própria música, na própria expressão, o seu próprio modo, o seu próprio sentido. Mas me perdi, porque eu queria chamar a atenção aqui também para essa diferença entre essas duas imagens, porque eu coloquei no Photoshop, e no Photoshop você tem o recurso cor automática, e as cores que vieram
simplesmente usando esse recurso do Photoshop, foram essas aqui. Então essa pintura que está oxidada pelo tempo e tem tons apenas de dourado e de terra, quando a gente aplica esse filtro no Photoshop, se revelam cores que provavelmente estavam presentes no original. Podemos ver aqui a riqueza de tons com rosas e violetas, e azuis e amarelos. Então se diz isso, né, que as esculturas na Grécia não eram brancas, eram pintadas. Na internet se encontram links que mostram a extrema riqueza e luxo que era essa civilização. Então, aqui está o registro colorido de Quiron e Aquiles, em Pompeia. Chama atenção também para essa imagem, porque é muito bela essa figura de mulher, e eu tenho a impressão que esse era o mesmo artista em Pompeia, porque o modelo da mão é exatamente o mesmo. Provavelmente ele usava uma espécie de decalque e ia fazendo em diferentes casas, então, esse mesmo gesto, que é muito delicado, é a mulher pensando. E em sala de aula também mostro que tem um pequeno truque, um olho nos olha e o outro está um pouquinho deslocado, e com isso então ele dá essa sensação de reflexão, ela está na realidade olhando para dentro. Muito interessante essas duas imagens, e que nos mostram que a mulher tinha um status cultural, e aqui no caso é a casa de um padeiro, o retrato do padeiro Terêncios e sua esposa, e parece que a esposa é quem fazia as contas, ela que está com a escrita na mão. Então esses registros nos falam de uma humanidade muito sofisticada. Aí estão os elementos da arquitetura, que, como já disse, passam a ser vistos com muita riqueza e a ser incorporados então na arquitetura da época. Chama atenção para esse pequeno objeto aqui, que já parece algo meio napoleônico, e vamos ver realmente o estilo do Império Napoleônico incorporando esses elementos arquitetônicos para falar de sua grandeza e de sua racionalidade. Porque toda essa arquitetura está baseada numa matemática que, como já dissemos, está baseada no humanismo, nas proporções do nosso próprio corpo. Isso está nos escritos de Vitrúvio, um dos primeiros arquitetos a fazer um tratado sobre arquitetura, a escala humana, e há tanta informação a comentar sobre isso. Com estes exemplos da arquitetura de Pompeia, vamos chegando ao fim então dessa introdução a esta revisão do neoclassicismo e do romantismo. Com esses exemplos da arquitetura e dos móveis e das murais e desse cotidiano dessas cidades que vão inspirar o neoclassicismo europeu e no resto do mundo, como já vimos. E esta mesa, por exemplo, que está no Museu de Nápoles e é de Pompeia, já nos sugere muito essa arquitetura e esse mobiliário da era napoleônica. Essa grandeza, como já dissemos, vai ser utilizada para expressar a grandeza dos regimes que vêm após a Revolução Francesa. Então, vamos ver rapidamente como na arquitetura alguns arquitetos e arqueólogos, estudiosos ingleses e franceses desenvolveram um estudo técnico elaborado e muito preciso das ruínas gregas. Foram a Atenas e naquele momento sob domínio turco, e tiveram então acesso a esses monumentos e produziram publicações onde se descrevia, por exemplo, o Partenon com uma mesquita no seu interior. São documentos riquíssimos, estão os links para vocês pesquisarem se tiverem interesse, mas estamos destacando então como isso influenciou toda a arquitetura da época. Na Inglaterra, por exemplo, no começo do período da Revolução Industrial, esses arquitetos criaram verdadeiras indústrias, onde você queria fazer o seu palácio estilo neoclássico, podia se encomendar desde as mesas, poltronas, decoração, papel de parede, colunas, no estilo neoclássico. Então, essa decoração toda estava inspirada, como vamos ver, nesse estilo. Falamos também rapidamente de um arquiteto italiano, Giacomo Quarenghi, que tem uma importância porque foi trabalhar com os czares da Rússia. E lá, então, adaptado ao estilo local, já vimos que os estilos não são estanques, eles se adaptam, eles têm fronteiras em diferentes situações, onde se adaptam às condições locais. Está, então, o palácio da czarina Catarina, em estilo neoclássico, mas se apropriando de algumas características locais. Aqui está o Palácio de Inverno, e essas aquarelas são muito impressionantes. Aqui está o link para quem tiver interesse em pesquisar mais. Aqui temos, por exemplo, o interior do Palácio de Inverno, pequena sala de jantar pompeiana. Vemos que nas paredes estão os murais, toda a decoração inspirada, então, no classicismo greco-romano, na Rússia. E em diferentes países, então, rapidamente, na França, Igreja da Madalena, estilo neoclássico. Na Espanha, a Catedral de Pamplona,
Vemos que tem a fachada neoclássica e alguns elementos barrocos também. Na Inglaterra, um grande exemplo, o Museu Britânico, onde inclusive estão os mármores do Partenon até hoje. Em sala de aula, nos anos passados, com um pouco mais de tempo, eu tive o prazer de mostrar a vocês meus próprios arquivos, minhas próprias fotos e contar histórias sobre esses incríveis monumentos que estão no Museu Britânico. Na Alemanha, Portal de Brandemburgo, na Polônia, vemos aqui então novamente uma mistura entre o estilo neoclássico e algumas características da cultura local. Nos Estados Unidos é um caso à parte que comentaremos em alguns diferentes momentos da aula, porque o estilo neoclássico nos Estados Unidos foi apropriado pelo Estado e é o chamado então estilo federal. Os grandes tribunais, os museus e os prédios públicos são construídos, são projetados nesse estilo neoclássico. E isso tem um motivo muito consistente, político e ideológico. Assim como vimos a Estátua da Liberdade, nesse estilo se corporifica justamente esses ideais humanistas, onde a valorização da razão e da iniciativa estão expressos através da arquitetura. A racionalidade das proporções, o equilíbrio, a falta de ornamento, de luxo, todos esses conceitos dos quais já falamos na introdução, estão então representados nesses prédios públicos americanos. Em sala de aula sempre podemos comentar mais. Eu comento, por exemplo, o conceito do self-made man, o homem que se faz por si mesmo. É justamente esse ideal de liberdade, inclusive econômica, que permite ao cidadão desenvolver sua própria riqueza e baseado então nas liberdades públicas. Aí está então a Casa Branca em estilo puro neoclássico. E, do mesmo modo, o Capitólio. Estamos falando do conceito de democracia grega e também das realizações da República Romana. Então aqui já temos mais o espírito romano. A cúpula não é grega, a cúpula é romana. Então esses dois estilos estão ligados de qualquer modo na ideia de racionalidade, de ordem, de proporção, de escala humana. No caso dos romanos, já um tanto exagerado, imponente para se falar de poder político também. Vamos em frente. Thomas Jefferson, essa era a casa que ele mesmo projetou ao voltar da Europa. Jefferson era embaixador do governo revolucionário americano diante do governo revolucionário francês. Vamos falar dele também, porque quando esteve em Paris teve relação com alguns artistas locais. Mas é muito interessante porque a sua casa, projetada por ele, como já disse, e representa então esses ideais de racionalidade e humanismo que ele trouxe do iluminismo francês e que de algum modo também alimentaram a democracia norte-americana. E no Brasil também tivemos o nosso neoclassicismo. Esse é o exemplo mais puro do neoclassicismo no Brasil, a fachada da Academia Imperial de Belas Artes, criada pela missão francesa, trazida ao Brasil por Dom João VI. Então essa fachada é a única parte que resta dessa construção, foi salva de uma demolição. Hoje em dia, onde era a Escola de Belas Artes, criada pela missão francesa, é um estacionamento. Não conseguimos preservar esse monumento histórico e está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E então vamos falar sobre isso quando terminarmos neoclassicismo e romantismo na Europa. Vamos ver esse mesmo processo no Brasil, com a chegada da missão francesa, a criação da academia e os nossos artistas românticos. Então, neoclassicismo e romantismo agora estamos revisando na Europa, mas depois faremos essa mesma análise dessas escolas no Brasil. Palácio de Dom Pedro II em Petrópolis, também com sua sobriedade e elegância neoclássica. Voltando para a Europa, então, França, vamos falar de dois arquitetos muito interessantes que não estão nos livros didáticos, mas representam uma espécie de síntese desses ideais de geometria e simplicidade. São arquitetos chamados visionários, revolucionários ou da abstração, Claude Ledoux e Etienne Louis Boulet. Vamos lá, vou ler alguma parte aqui desse texto que estará no arquivo do AVA para vocês lerem com mais tranquilidade. A temática principal dessa arquitetura foi baseada na racionalidade, no uso da forma pura, com a adoção de figuras geométricas como o cubo, a esfera, a pirâmide e o cilindro, e o uso dessas formas da maneira mais simples possível. Então vemos essa geometria nesse prédio e chama atenção para um outro aspecto. Eles falavam que a arquitetura devia ter uma eloquência relacionando a sua função com a sua forma. Então aqui, por exemplo, é uma prisão, um projeto de uma prisão, e vemos pelo pequeno tamanho das janelas, pela ausência de portas, é praticamente uma parede cega, essa utilidade, essa função
de prisão. Então, a arquitetura para esses arquitetos, por meio da simplicidade e da eloquência da forma, expressa também a sua função. Ledoux é um caso interessantíssimo porque ele era um arquiteto da corte, era empregado do rei. E, como digo aqui no texto, vou ler para vocês, foi autor de duas das mais importantes obras públicas da época. A Salina Real, de Art et Sciences, que hoje em dia é um patrimônio cultural da humanidade, grande projeto do rei ainda, e que era uma espécie de estatal para produzir sal. Vocês sabem que sal era algo de extrema importância, a palavra salário vem de sal, porque era para preservar a carne. Então, sem sal não havia alimento. Então, esse projeto real foi o seu projeto arquitetônico do Claude Ledoux, e associado a esse projeto de produção de sal, o rei criou um imposto sobre o sal. Vamos lá. Ele fez, além então do projeto das salinas, as barreiras de Paris, 47 portas alfandegárias nos estertores do ancião regime, do regime antigo, um cerco fiscal para cobrar impostos, entre eles a gabela, o imposto sobre o sal. Uma barreira de 24 quilômetros e 6 metros de altura, com 60 postos de controle. Alguns autores consideram que foi uma das causas que mais contribuiu para a Revolução Francesa. O imposto sobre o sal teria sido a gota d'água que fez o povo se rebelar. Então vamos lá, aqui estão alguns registros dessas portas, desses postos alfandegários de cobrança de imposto. Vemos que, apesar de alguns elementos decorativos, se impõe uma geometria, o cubo, a esfera, o cilindro, como já mencionamos, proposta desses arquitetos utópicos. E aí está o projeto das salinas. Não deu certo, a madeira usada para transportar a água do mar não resistiu e ficaram alguns prédios apenas construídos. Chama atenção para o aspecto futurista dessas pirâmides, onde sai essa fumaça e esse fogo. É quase uma cena de um filme de ciência ficção. Hoje em dia, então, essas sobras dessa construção são o patrimônio da humanidade. Os links estão no AVA para vocês conferirem. E aqui, por exemplo, é a casa do guarda florestal. Evidentemente, isso não foi construído na época, mas faz-se referência aqui a esse ideal de racionalismo, de economia, falta de ornamentos. É todo um projeto ligado aos ideais neoclássicos, no caso, utópicos e realizáveis. Aqui mais uma construção projetada, com sua grandiosidade utópica. E Louis Boullée, junto com Ledoux, foi um desses arquitetos utópicos. Então, vemos aqui um Palácio da Justiça que, por sua própria grandeza, já traduz o conceito da grandiosidade do aparelho judicial. Então vamos lá, sua característica principal foi remover toda a ornamentação, aumentar as formas geométricas para uma escala gigantesca. Boullée promoveu o conceito de fazer a arquitetura expressar de modo proposital suas intenções. Isso levou seus detratores a chamar seu estilo de arquitetura parlante, já falamos sobre isso. O Cenotáfio de Newton é um projeto de Boullée fantástico pela sua grandiosidade, seu aspecto místico, inclusive, é quase um templo. Newton, nesse momento, é uma espécie de santo da ciência, é uma espécie de titã. Ao decifrar as questões mais básicas da física no seu livro Princípios Matemáticos, permitiu que, nos dias de hoje, façamos viagens espaciais e toda a física está baseada, então, originalmente, nessa concepção da ciência através da matemática decifrada por Newton. Então, vemos esse grande cenotáfio, que é quase um templo da ciência, e vamos ver depois a crítica a Newton feita por um grande artista romântico, que faz uma espécie de análise oposta a essa grandiosidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando analisarmos o romantismo. Então, nesse enorme monumento, estavam previstas cerimônias em homenagem à ciência. Como já disse, é um aspecto quase religioso pela sua grandiosidade, essa referência cósmica que essas cerimônias produziriam. Então, Cenotáfio de Newton de Boullée. Fechamos então aqui, do modo que é possível nessas videoaulas, a nossa referência à arquitetura neoclássica. E vamos falar então de pintura. Já mostrei este quadro de Mengs, que é justamente essa referência às diferentes horas do dia. Aqui é Hélio como personificação do meio-dia e toda a sua força e sua luz. Aqui já temos Héspero, esse é um personagem da mitologia, como personificação do entardecer.
Então está se falando, claro, de espécie de cupidos, né? Soltando sua flecha aqui aleatoriamente. E é um artista importantíssimo porque trabalhou no início do neoclassicismo associado a Winckelmann, que é o principal teórico que escreveu sobre esses conceitos greco-romanos, né? E falava então da simplicidade, da pureza, dissociando de todo ornamento, como já vimos, faz parte do neoclassicismo esse conceito de pureza. A idealização do corpo humano é um dos princípios básicos desses artistas. Então, vamos em frente com alguns estudos de Mengs sobre o corpo humano. Essa é a escola neoclássica. O estudo do corpo humano é básico para todos esses artistas. Então, são desenhos feitos como parte da formação do artista. Jacques-Louis David é o principal artista neoclássico. Vemos aqui essa característica heróica. Apenas um corpo masculino, mas por conta da iluminação, do destaque para a musculatura, até esse gesto da cabeça com uma espécie de vitalidade, de vento sobre seus cabelos, tudo isso traduz um conceito de heroísmo. Vamos ver que no neoclassicismo os valores republicanos de dedicação ao Estado, heroísmo, desprendimento, é exigido que o artista faça divulgação desses valores. Ele está num contexto de luta pela República, de civilidade. Então, apesar de ser apenas um estudo de um corpo humano, traduz pela sua estética esses valores de heroísmo e de desprendimento. Muito texto, fica para vocês lerem, mas aqui está destacado a vida extremamente heróica de Davi. Davi é um personagem muito interessante, deveria ver filme sobre ele, porque ele começa sua carreira ainda na monarquia, o rei o envia para Roma, ganha o prêmio para ir a Roma e lá começa a desenvolver o neoclassicismo. Quando vem a Revolução, ele se torna revolucionário, parte do diretório, vota, por exemplo, pela decapitação do rei, e é um artista que entra numa situação, num esquema de propaganda do novo regime. Ele está totalmente inserido dentro do governo revolucionário, amigo de Robespierre, está dentro dessa situação política. Quando Napoleão se torna o líder e imperador, é amigo de Napoleão, Davi, faz retratos dele, e quando vem a restauração monárquica, ele é perdoado e é chamado novamente para trabalhar para a corte. E já está ficando velho, ele recusa o convite e vai então para a Suíça, onde morre aposentado, digamos assim. Então é um artista que sobrevive a todas as mudanças políticas, sempre sendo considerado um grande artista, uma figura que tem uma capacidade de sobrevivência extraordinária. Texto para vocês lerem com calma. Esse então é o primeiro trabalho que ele faz em Roma, considerado sua primeira obra-prima, o Juramento dos Horácios. E é justamente, como já dissemos, o compromisso cívico republicano, né? Tem todo um relato, uma história, uma narrativa, mas acentuamos aqui a pureza do estilo, a referência à arqueologia, de certo modo, pela arquitetura, pelas roupas, né? E uma outra questão muito destacada é a separação rígida entre os gêneros, que faz parte da ideologia de Rousseau, um dos iluministas. Então, cabe aos homens a ação política e às mulheres o mundo doméstico. Destaca-se, inclusive, a diferença de tamanho entre os personagens. Então, as mulheres apenas lamentam, é o universo doméstico, e os homens agem politicamente. Aqui é o retrato de Lavoisier, um cientista ligado à Revolução também, e vemos aqui, entrando na arte, então, equipamentos científicos. Já é essa nova ideologia de valorização da ciência. Estamos deixando para trás todo o aspecto religioso do barroco e indo adiante, então, novamente nesse compromisso cívico. Aqui é Brutus ouvindo, né, os seus filhos, ele condenou os seus filhos à morte. E os filhos, então, estão sendo trazidos pelos litores. Ele agarra aqui a própria ordem que ele assinou. Então, vemos destacado novamente a ideia do compromisso cívico, do compromisso público, do compromisso republicano e a separação entre o mundo doméstico feminino e o mundo do compromisso político dos homens. Chama atenção para um detalhe maravilhoso do trabalho acadêmico, que é a descrição muito precisa das paixões. Na academia havia manuais como expressar emoções específicas. Então, temos
aqui a figura que desfalece, desmaia, temos a figura que expressa o horror, a mulher que lamenta, a velha que se esconde. É uma das belezas do neoclassicismo e do trabalho acadêmico, essa descrição muito eloquente das paixões humanas através dos gestos, uma verdadeira ciência da representação das emoções. E aqui um registro dessa atividade política na qual ele estava presente, inscrito, o juramento da corte, onde os 3 estados se juntam. É um estudo para uma obra que ele nunca chegou a realizar e tem então esse caráter histórico. Assim como o registro que ele faz quando Maria Antonieta passa em frente à janela em direção à guilhotina. E é um esboço feito no calor dos acontecimentos, mas registra muito a dignidade de Maria Antonieta em direção ao verdugo. Há uma carta de Maria Antonieta a uma amiga um pouco antes de ser executada, onde ela diz que morre tranquila, morre em paz, por ter consciência de que não havia feito nada pessoalmente de errado. E essa atitude, de algum modo, está retratada nesse rosto, nessa boca que segura a emoção. O assassinato de Marat é representado por Davi e se torna um quadro que sai em desfiles públicos e manifesta a indignação do povo pela morte de um dos grandes líderes revolucionários. Quando temos mais tempo, eu mostro outras obras que representam esse assassinato de modo mais realista, com os móveis espalhados no chão, o chão sujo de sangue, a figura colocada sobre essa banheira. Ele tinha que ficar nessa banheira porque tinha um problema de pele. Então está representado aqui nessa situação, mas percebam que está tudo limpo, é absolutamente organizado. É como se Davi tivesse organizado a cena para nos falar dessa idealização, onde o personagem é quase santificado por essa luz abstrata. O fundo é absolutamente abstrato, é apenas luz. E a construção é feita toda em verticais e horizontais, então tudo isso acentua a dignidade, o peso, a estabilidade, né, do personagem. Então é um dos quadros mais impressionantes desse artista por sua pureza formal. E aí está então a burguesia que ascende ao poder, se transformando numa espécie de nova nobreza, e chama atenção para esses elementos que já vimos em Pompeia, naquela decoração revelada pelos murais. Quando Robespierre é condenado à guilhotina, Davi também é condenado, mas naquele dia ele diz a história que ele não foi aos espaços políticos, né? E então escapou da guilhotina, mas foi preso posteriormente quando tem a restauração. E a sua esposa, que havia brigado com ele, quando a esposa era monarquista e ele vota pela decapitação do rei, os dois se separam. Quando ele vai preso, a esposa o visita na prisão e faz um pedido a ele: chega de sangue, chega de morte, de guilhotina, de destruição. E eles então se reconciliam, e quando sai da prisão ele pinta esse quadro, A Intervenção das Sabinas, que é uma história de Roma, que a situação é a seguinte: as Sabinas foram raptadas, inclusive é um grande tema na pintura, e têm filhos com seus raptores e desenvolvem novas famílias. E seus pais e irmãos continuam querendo vingança, mas elas já têm novas famílias. Então, num desses momentos onde há guerra entre suas antigas famílias e as novas, elas entram no meio, expondo suas crianças, dizendo: chega de guerra, não vamos destruir mais. E o quadro, então, é uma espécie de alegoria da situação da França, uma metáfora: chega de destruição, é um apelo pela paz, respondendo ao pedido, então, de sua esposa, segundo conta a história. E esse é o pior aspecto de Davi, a meu ver, o aspecto propagandístico. É tão pouco artístico que ele precisa escrever Bonaparte. É como se fosse, em termos contemporâneos, uma luz neon dizendo Bonaparte, Bonaparte, Bonaparte. Se é uma obra pictórica, não é necessário escrever, ela deveria expressar por si mesma seus valores. Mas é absolutamente propagandístico. A idealização do personagem como um grande herói, a sua expressão tão perfeita e acabada, limpa, é um aspecto excessivamente idealizado. A arte, quando está a serviço de algo que não seja a própria busca de sentido do artista, tende a perder qualidade. Então, a meu ver, esse é um exemplo desse
dessa perda de sentido da arte quando ela está a serviço apenas de política, ou instrumentalizada pela política e pelo poder. Aqui temos um Napoleão, que chama atenção para os móveis completamente inspirados na cultura greco-romana, e chama atenção também para esse Napoleão, que é uma espécie de servidor público, tem trabalho sobre a mesa, e a própria espada indica suas obrigações militares. Vamos ver depois em Ingres, outro grande artista do neoclassicismo, Napoleão transformado numa espécie de divindade. Então aqui ainda é um ser humano com suas obrigações, com suas tarefas, com seu contexto político, de algum modo incorporados na representação. E terminamos então com esta imagem, o Davi já no exílio, em Bruxelas, e novamente chama atenção para esse pior aspecto do artista. E já falamos que o neoclassicismo acaba servindo de novo a um conceito da corte, o conceito da nobreza. Então parece que tudo aquilo ao que ele reagiu, ao que o neoclassicismo reage, o aspecto cortesão, decorativo e aquele apelo pela atitude civil, pública, republicana, se perdem quando ele representa aqui Marte desarmado por Vênus e as Três Graças, e tem todo um apelo erótico e muito narrativo, sensual, que faz perder as características mais puras do neoclassicismo. Chegamos então a Ingres, que é considerado um artista de transição entre o neoclassicismo e o romantismo, foi discípulo de Davi, e aqui no autorretrato, o texto fica para vocês lerem com mais calma. Ele, logo à frente, quando se torna um artista muito reconhecido, é muito famosa a briga entre ele e Delacroix, que já é um romântico, que pinta com paixão e vai dar menos importância ao desenho. Delacroix é muito a mancha, muito a cor. Então, Ingres, respeitando ainda a tradição aprendida com Davi, vai ser um defensor da linha e do desenho clássico. Sua pintura tinha um acabamento técnico impecável, valorização da linha e por aí vai. Estudo do corpo humano, como já dissemos, é a base da educação neoclássica. E aí está então essa burguesia que chega ao poder após a Revolução, transformada numa nova nobreza. O seu luxo, sua elegância são muito evidentes nesses retratos. Ingres é um retratista magnífico, de altíssima qualidade. E aqui está o Napoleão, ao qual já fiz referência, transformado numa espécie de Zeus. Em sala de aula, comparo os dois e fazemos uma análise mais detalhada de como, apesar de que esse quadro é anterior a esse, mas em termos estilísticos ele corresponde mais à idealização romântica, enquanto o Napoleão de Davi corresponde mais aos ideais republicanos neoclássicos. Então, já falamos dessa ambiguidade dos estilos. Aqui temos essa distinção muito nítida entre uma concepção republicana. Inclusive há um relógio aqui, ao qual não havia feito menção, que também é um elemento tecnológico incorporado à figura de Napoleão. E aqui completamente fora do tempo, é uma divindade. Um dos trabalhos mais impressionantes de Ingres, A Banhista. Esse trabalho tem um silêncio por conta da pureza das texturas e da clareza do desenho. A Banhista de Vaucanson. Estética completamente neoclássica, mas não está no contexto da pureza cívica republicana. Aqui estamos em pleno romantismo. Isso é um antecessor de Tolkien, do Senhor dos Anéis, mitologia nórdica, o sonho de Ossian. Então temos aqui a mitologia nórdica representada, essa iluminação artificial produz todo um contexto de fantasia próprio das características da arte romântica. No romantismo, vamos ver uma reação a essa espécie de obsessão com o neoclassicismo greco-romano, e cada país vai começar a buscar então sua própria identidade, sua própria religião, sua própria mitologia, sua identidade. Quando falarmos do romantismo, vamos falar dessa diferença essencial entre esses dois movimentos. O neoclassicismo é greco-romano e o romantismo é nacionalista. Cada país busca, diante da crise desses ideais republicanos, desses ideais de liberdade, cada país volta para a sua tradição. E cada indivíduo também vai buscar dentro de si mesmo, como vimos naquela gravura de Goya, O Sonho da Razão produz Monstros, vai procurar em sua própria subjetividade
as respostas que a vida nos exige. Então aí está o sonho e a mitologia. Retrato de Paganini. Ingres também era um grande músico, amigo de Paganini, e aí vemos então a pureza do seu desenho. Um dos seus quadros mais famosos também, Apoteose de Homero, e aqui plenamente neoclássico, né, a idealização da cultura grega. Mas tem um aspecto meio bizarro nesse trabalho, porque ele traz figuras contemporâneas. Aqui temos figuras da literatura, do teatro, Cervantes, pintores, e todo um contexto então onde ele mistura o passado. Aqui estaria a Ilíada e a Odisseia com a ideia da viagem de Ulisses, a Ilíada com a guerra, e temos então esses personagens agrupados, de certo modo, adorando essa espécie de pai da cultura, Homero. Esse retrato é muito impressionante por seu realismo, e é um grande jornalista da época. Aqui começa uma grande renovação da imprensa e do poder da imprensa. Então vemos a objetividade e a dureza desse burguês. Se comenta das suas mãos como garras, de seu olhar afiado. Então está se falando de uma burguesia no poder, com toda a sua personalidade, sua força, apesar do cabelo tão despenteado, né? Mas está se falando através da pureza da estética, dessa energia, dessa classe social que nesse momento está acedendo ao poder. Plenamente romântico, essa odalisca no Oriente. Então, outra característica do romantismo é a necessidade de evasão, porque a modernidade vai trazendo a indústria, as cidades vão ficando feias, vai tendo operário, vai tendo conflito social, a modernidade vai chegando, e uma das saídas, então, da cultura é a necessidade de escapar para os mundos da fantasia. Então temos um exemplo desse orientalismo em Ingres. Como já dissemos desde o início, é um pintor de transição entre neoclassicismo e romantismo. Gosto de mostrar esse trabalho porque fica evidente com a obsessão que esses artistas neoclássicos, e Ingres é um dos grandes representantes, tem a obsessão que eles têm pela pureza da linha, ao tentar destacar o melhor contorno da figura, tanto nas costas quanto no lado. Ele faz uma espécie de cubismo. Então temos as costas, temos o lado do perfil, quase um antecessor do cubismo de Picasso. Então, chamando a atenção para esse aspecto um pouco bizarro, quando se leva ao exagero a obsessão pelo contorno. E aqui mostro também como ele está inspirado nos murais de Pompeia, que já vimos falar da redescoberta de Pompeia. No final da vida, se torna religioso em sua representação, devoto, e aponta para um certo sentimentalismo, se transforma num pintor um pouco de folhinha de calendário, de representação religiosa talvez um tanto artificial, no sentido do exagero. Chama atenção para o gesto aqui desse anjo, né? É um pouco patético, no sentido do exagero, mas faz parte então dessa fase final da vida, onde se torna mais religioso. Fechamos aqui então a nossa revisão do neoclassicismo, e nas próximas aulas falaremos do romantismo.